Bom, pessoal, vamos lá. Primeiro, agradecer a participação de todo mundo que reservou um tempinho para estar junto com a gente aqui. Quem não me conhece, eu sou o Lucas De Vito, sou um dos sócios aqui do Origami Investimentos. Essa é a nossa primeira edição de uma trilha de conteúdo que a gente quer fazer aqui na Origami de forma recorrente. Ela foi batizada de Origami Insights. E o tema de abertura dessa trilha vai ser sobre ETFs, né? Desvendando os ETFs. Então a gente chamou aqui a Larissa, que ela é a nossa convidada especial aí da Investo, que é a maior gestora independente de ETFs do Brasil. Então, uma convidada de peso aí que está nessa parceria, nessa empreitada conosco aqui. E também os meus outros dois sócios, né, o Paulo Sato e o André Caninhas, vão participar um pouco da live. No final, a gente vai abrir espaço para perguntas e respostas, mas fiquem à vontade para levantar a mão. É só erguer a mãozinha aí que a gente para, vocês podem perguntar, não tem problema em interromper a apresentação, tá? E a live está sendo gravada, eu vou disponibilizar para todo mundo que se inscreveu, então fica tranquilo se eventualmente perder alguma coisa ou quiser algum detalhe aí da apresentação, eu vou enviar tanto a apresentação quanto o vídeo, tá bom? Então vou passar a bola aqui pro Sato. Ele vai começar apresentando um pouquinho do Origami de forma breve, e depois a gente entra no conteúdo do evento de fato. Vai lá, Sato. Boa, David, obrigado. E obrigado aí, pessoal, por ter entrado, terem sido pontuais. Para quem não me conhece, sou Paulo Sato, sou um dos fundadores aqui também da Origami, e a ideia vai ser, de forma breve, aqui apresentar, um pouco antes da gente entrar no tema principal, que é de ETFs, apresentar para vocês a Origami, né, qual que é a proposta e por que a gente fundou essa empresa. Então, o Origami acredita muito que quando o tema, né, é de gerenciamento de patrimônio, a gente deveria ir muito além de números. A gente não pode só ficar restrito a temas, né, financeiros. Até porque quando a gente está falando de patrimônio, a gente por trás está falando de sonhos, objetivos, anseios, desafios e conquistas, né, de qualquer tipo de ser humano. Então, o papel da Origami aqui é justamente moldar o seu patrimônio aos seus objetivos. Independente da fase, né, do ciclo de vida que você se encontra, seja na fase de acumulação de patrimônio, seja na fase de desenvolvimento da sua independência financeira, ou até mesmo pós-aposentadoria. Acho que valores aí que estão traduzidos no nosso processo são de transformação, então acho que de transformar a percepção, né, dos seus investimentos, personalização de uma carteira de ativos, e o último, mas acho que mais importante, confiança. É, né, uma palavra que, infelizmente, nos últimos anos, principalmente no mercado financeiro, ela tem, acho que, perdido o contexto real dela, e a proposta da Origami é justamente a gente ressignificar e trazer de volta essa palavra, né, que confiança, que deveria estar sempre muito bem vinculada quando a gente trata de um serviço que envolve o patrimônio do cliente. Para começar aqui, então, eu queria fazer uma provocação bem rápida aí, que vocês possam refletir sobre alguns pontos. Primeiro que eu queria trazer é se algum de vocês já chegou a questionar se vocês estão tomando pouco ou muito risco nos investimentos com base no que vocês desejam, né, com base nos seus objetivos. Então, é natural que, como a gente vive num mundo onde não existe escassez de informação, né, pelo contrário, uma abundância de informações, o que mais dificulta hoje a tomada de decisão são justamente os filtros que a gente precisa fazer. E muitas vezes, por conta de notícias muito curto-prazistas ou de aconselhamentos financeiros de pessoas não profissionais, a gente acaba tomando decisões que, essas decisões acumuladas no tempo, elas encarecem muito, né, empobrecem muito a sua carteira de investimentos. Ou seja, esse questionamento, pouquíssimas pessoas fazem com frequência e, acumulado isso no tempo, tende a desnivelar muito o risco ideal que uma carteira de investimentos deveria ter. Um outro ponto que eu trago é essa segunda aqui, né? Como é que eu posso atingir a independência financeira de uma forma mais eficiente? Então, acho que quando a gente fala de mercado financeiro, talvez seja um dos mais, se não o mercado que se mais adapta rápido a tendências, a tecnologia e a inovações. Mesmo quem atua no mercado financeiro, às vezes tem dificuldade de acompanhar. Ou seja, quem não atua no mercado, com certeza tem uma complexidade muito maior. Ou seja, existe um cenário muito provável, né, a probabilidade é muito alta, da sua carteira hoje
ela está um pouco ultrapassada, né? Seja de forma perdendo eficiência, às vezes em custos, eficiência em inteligência da alocação ou eficiência fiscal também. Então, acho que esse é um segundo questionamento. E o outro, a gente fala aqui de um tema de sucessão patrimonial, né? Então, muitos de vocês, imagino que já tenham passado por alguma situação que envolva sucessão, mas é um tema que a gente deveria estar sempre se questionando. A minha família, quando eu falo meus filhos, minha filha, meus pais, minha mãe, meu cônjuge, ele está protegido se algo acontecer comigo? Você tem uma dimensão do custo do seu inventário, você tem uma dimensão de como é que o seu patrimônio vai ser distribuído, como é que a herança vai ser distribuída, os custos envolvidos? Muito provavelmente não. Ou seja, a somatória, né, desses três assuntos, fora que tem vários outros, são pontos complexos de você ter uma resposta, até porque são respostas que não são padronizadas, elas têm caráter único, que depende de cada família. Mas uma coisa que é certa, né, a gente precisa ter essas respostas, independente de idade, do patrimônio acumulado, de gênero, grau, tanto faz. Todo mundo deveria ter um senso e uma resposta para essas perguntas. O ponto, como eu comentei, pode ser um pouco complexo, então, para quem não acompanha, é difícil de chegar numa resposta com muita clareza e que isente de conflito. E é justamente para isso que a Origami existe. Então, você não precisa responder tudo isso sozinho, né? Existem profissionais hoje capacitados que conseguem trazer essas soluções para os clientes, né? A Origami é um desses que atuam nesse formato. Então, hoje a Origami está atuando com 5 soluções, que essas 5 soluções integradas, elas abrangem a necessidade completa de uma vida financeira. Então, desde gestão de investimentos, independência financeira, planejamento sucessório, gestão de riscos e seguros e eficiência fiscal. Então, a gente já falou sobre os valores que fundamentam aqui a Origami, algumas reflexões que vale a gente fazer, as soluções que a gente tem e, claro, né, por que escolher a Origami Investimentos. Então, acredito muito que a resposta é simples, né? A gente vai na contramão do que o mercado tradicional atua, né? Como? A gente tem um atendimento direto com os sócios, né? Proximidade real e compromisso com seus objetivos. Isso é muito raro de ver hoje em dia. O normal é a gente ter uma rotatividade alta de quem te atende, ou seja, você como cliente precisa ficar reexplicando a sua história a cada 6 meses, né? O que a gente pretende fazer aqui é justamente o inverso. Outro ponto, modelo 100% independente. O que isso quer dizer? Essa isenção de conflitos. No processo decisório, até chegar na carteira recomendada pela Origami, o único ponto de influência é o cliente. Então, não existe nenhum intermediário no meio. Nenhum agente, seja um banco ou alguma corretora, pode ter qualquer tipo de influência na tomada de decisões. Única e exclusivamente o cliente. Outro ponto, sem comissionamento. O que isso quer dizer aqui também? A transparência, ela rege o processo como um todo, de cabo a rabo. Então, obviamente, isso deveria também se refletir na forma que a gente é remunerado. Então, desde a data de contrato, o cliente sabe na vírgula o quanto que ele vai estar remunerando e pagando a Origami. E último ponto, carteira personalizada. Então, quando a gente está falando aqui dessa metodologia, né, esse goal-based investing, então, investimentos que são baseados e fundamentados nos objetivos dos clientes, a gente não está tentando inventar a roda e criando algo do zero aqui. A gente realizou várias pesquisas, identificou vários players de mercado que já atuam, principalmente no mercado norte-americano. A gente estudou a metodologia e buscou importar, né, de certa forma, tropicalizar um pouco e adaptar ao mercado brasileiro. Então, essa somatória, acho que justifica bastante aí a escolha da Origami. E quando a gente traz aqui um pouco de resultados, né, eu acho que todo esse modelo que eu comentei, ele reforça a força, né, que esse modelo que a gente está trazendo tem. Então, a Origami foi fundada no começo desse ano, mas já almejamos aí números bem expressivos. Então, mais de 110 milhões sobre consultoria, distribuídas em mais de 33 famílias que estão sendo atendidas e com uma performance na média das carteiras até o final de maio de 170% do CDI. Então, claro que são números que a gente acredita que são expressivos, porém, acho que a tradução disso tudo a gente não teria conquistado se não fosse essa palavra que eu comentei desde o começo da apresentação, que é a confiança. Então, acredito fortemente que os resultados que a gente teve derivam, né, fortemente dessa confiança que a gente vem conquistando
e que a gente quer manter por muito tempo. Pessoal, obrigado. Foi uma introdução mais rápida aqui sobre o Origami, para vocês terem uma dimensão de qual que é a nossa proposta e como é que a gente está hoje também em números. Eu vou passar aqui para a Larissa. Obrigado, viu, Larissa, pelo tempo que você está dedicando. E agora a gente entra no tema principal, aí, que é de ETFs. Né? Ótimo. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite a todos. Time da Origami, muito obrigada pelo convite. Sempre uma honra aqui poder falar um pouco mais sobre o nosso mercado, falar sobre ETFs e falar um pouco sobre a Investo. Parabéns aqui por reunirem esse tempo e terem essa iniciativa. A gente acha que esse realmente é um dos diferenciais aqui, né, com os nossos clientes e com os clientes de vocês. Eu sou a Larissa, eu sou do time de RI da Investo. Eu sempre gosto, antes de começar a falar, de deixar super aberto aqui. Isso daqui é uma conversa, não é uma palestra. Fiquem super à vontade para me interromper, para trazer dúvidas aqui. E não existe nenhum tipo de pergunta que é burra, tá? Esse tipo de conceito e de termo a gente não aplica aqui na Investo, então façam todas as perguntas que vocês quiserem, tá? Acho que a ideia hoje é a gente contar um pouco para vocês quem nós somos, quem é a Investo, qual que é o nosso papel hoje, contar um pouquinho do porquê que a gente nasceu também, porquê que a gente resolveu investir aqui no mercado de ETFs, e depois a gente pode falar um pouquinho mais de alguns produtos e abrir aqui também para perguntas. Tá? Então, começando um pouquinho aqui e falando quem é a Investo, hoje nós somos a maior gestora independente de ETFs do Brasil. Nascemos há mais ou menos 3 anos atrás, mas não sei quantos de vocês são empreendedores. O Brasil é um país particularmente complexo para os empreendedores, né, para todo mundo que tenta inovar. Então, operacional, aí nós temos aproximadamente 2 anos e meio de gestora, e nesse meio tempo nós conseguimos um feito que foi muito importante para nós, que foi em fevereiro do ano passado. Nós fomos adquiridos pela VanEck. A VanEck é a 5ª maior gestora de ETFs do mundo. Hoje eles têm 120 bilhões de dólares sob gestão. Existem, estão presentes em mais de 7 países. Foi fundada ali em 1955 em Nova York, então é uma gestora que tem uma ampla experiência no mercado de ETFs no mundo inteiro. E a gente tem muito orgulho em fazer parte do grupo. Eles nos fornecem aqui tanto o suporte, obviamente, no desenvolvimento do negócio, mas quanto no suporte intelectual também, de conhecimento, para que a gente consiga agregar aqui no mercado brasileiro. Hoje, o nosso intuito enquanto gestora é trazer, via o veículo ETF, soluções financeiras para vocês, sejam com produtos de renda fixa brasileira, de renda variável global, renda fixa global, até mesmo produtos alternativos, como criptomoedas, private equity, dentre outros. Hoje nós temos aí 22 ETFs lançados na B3, temos um FIA, que acompanha as principais megatendências do mundo. Hoje batemos 2,9 bi sob gestão e temos mais de 120 mil investidores que já investem nos nossos ETFs. Tá? E aí aqui, só colocando aqui rapidamente os rostos aqui do time, o Cauê, nosso CEO, ele é ex-funcionário do Banco Central, depois ele trabalhou em um fundo de Venture Capital no Vale do Silício, ele fez um MBA em Harvard, e foi aí que ele, junto com o Luiz, também ex-funcionário do Banco Central, criaram a Investo aqui realmente com esse intuito de desenvolver esse mercado, que até então era totalmente deixado de lado aqui no Brasil. Depois a Alessandra aqui, nossa CCO, se juntou ao time para trazer o time comercial para que a gente realmente possa ter esses momentos aqui com vocês e poder falar um pouco mais sobre o que a gente faz. E aqui eu acho que começando com a principal pergunta, né? E acho que a gente falou sobre o tema aqui dessa conversa, né? Que é desvendando aqui o mercado de ETFs. Mas o que é um ETF? Eu sempre gosto de começar falando um pouquinho sobre índices, né? Porque de uma maneira muito simples, ETFs são fundos que investem em índices. Que índice? Eu acho que o mais conhecido aqui, vou falar 2, que todo mundo ouve o tempo inteiro: índice Bovespa e S&P 500. Dando um exemplo aqui do S&P 500, por exemplo, né? Ele é um índice que acompanha as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Mas hoje, vocês, enquanto investidores, vocês não conseguem investir diretamente no S&P 500. Não é possível investir em um índice. Como é que você investe em um índice? Através de um ETF.
Então, o ETF nada mais é do que o produto que te dá acesso ao investimento em índices. Outro ponto muito importante que a gente traz aqui via os ETFs, a gente tem uma diferença muito importante aqui, quase conceitualmente falando, nem vou entrar muito nisso, mas a gente tem a diferença da gestão passiva para a gestão ativa. Hoje, quando a gente fala de gestão ativa, é aquele gestor que é o que a gente acaba mais tendo no Brasil, que são gestores que estão buscando superar o desempenho do S&P 500, superar o desempenho do Ibovespa, superar o desempenho do CDI, por exemplo, e é isso que a gente chama de gestão ativa. E a gente tem a gestão passiva, que é você perseguir o índice de referência e não buscar superá-lo. E é aqui que os ETFs entram. Hoje no Brasil, todos os ETFs são passivos, então a gente segue um índice de referência. A gente tem um ETF de S&P 500, por exemplo, e ele vai seguir a performance do S&P. Então, via um ETF, você segue um índice que traz aqui, como, por exemplo, diversas empresas de um mercado em específico. Mas os índices, como eu falei anteriormente, eles podem ser de renda fixa, de renda variável, investir em um setor muito específico, como um setor de tecnologia, de energia nuclear, dentre outros, tá? Então, você vai ter um reflexo aqui dos principais índices do mercado. Com isso, você vai acessar uma diversificação gigante. Hoje, por exemplo, um dos nossos carros-chefes aqui, que eu sei que o time da Origami usa bastante, é o World 11, que é um ETF que investe em mais de 9.800 empresas ao redor do mundo. Então, só através de um produto, você consegue acessar empresas e países, e basicamente a geografia global de todo mundo aqui, com uma simplicidade muito grande, aqui simplicidade em diversos aspectos, né? Todos os ETFs hoje, eles são adquiridos via B3, você compra ali como se estivesse comprando uma ação, obviamente com a ajuda aqui do time da Origami para escolher os ativos e poder fazer essa alocação. Mas é muito simples de acessar. Você digita o ticker ali do ETF e consegue comprar. E isso tudo alinhado ao investimento mínimo muito baixo. Hoje o investimento mínimo aí, em média, dos nossos ETFs é de R$100. É um produto simples, é um produto muito acessível e é um produto de baixo custo. Hoje a nossa taxa de administração média é de 0,30 ao ano. Então, isso é um custo muito baixo, inclusive os nossos ETFs de renda fixa brasileira, por exemplo, tem uma taxa de administração que é menor do que o custo do próprio Tesouro Direto. Então, aqui a gente trabalha com investimentos acessíveis, de baixo custo, com muita transparência. Então, se vocês quiserem saber tudo que tem em cada um dos nossos ETFs hoje, é só vocês abrirem o nosso site e vocês conseguem descobrir, por exemplo, quais são as 9.800 empresas do World 11. Além disso, a gente tem muita liquidez. Porque nós só compramos ações de empresas listadas em bolsa, títulos de renda fixa e dentre outros ativos que têm muita liquidez, né? E outro porque a gente conta aqui com uma figura muito importante, que é o market maker, ou formador de mercado, que no nosso caso é o BTG Pactual, que é uma figura, é uma contraparte que é paga por nós, gestora, para que eles sempre estejam atuando ali, para que vocês consigam comprar ou vender os respectivos ETFs aqui que a gente tem no nosso portfólio, tá? Essa é basicamente aqui a definição aqui do que é um ETF. Eu não sei se ficou claro. Novamente, se surgir alguma dúvida, avisem por aqui, tá? Mas aqui a gente está falando basicamente de fundos que podem trazer acesso a diversas teses e empresas investindo via índices, tá? E aqui acho que passa a palavra para o André, né, Lucas? Isso, Larissa. Obrigado. Então, pessoal, acho que a Larissa explicou bem aí o que é um ETF. Basicamente, quando você investe no ETF, então, você está investindo num índice. Qual que é o lado negativo de investir num ETF? Você está assumindo que você vai seguir aquele índice. Ou seja, a gente não vai andar nem abaixo, nem acima daquele índice. Por exemplo, o índice Bovespa. Então, para a gente achar que vale a pena investir em ETF, a gente tem que entender qual que é a nossa chance de, fazendo uma alocação por fora de ETF, comprando título direto ou comprando ação direta, qual é a nossa chance de superar um determinado índice que existe um ETF no mercado, tá? Então, são feitos vários estudos ao longo do tempo, em diferentes janelas, principalmente nos Estados Unidos, que tem um tempo de estudo muito maior, mas a gente já consegue fazer isso no Brasil também, e vocês podem ver aí, nessas barras coloridas, basicamente, quanto maior o tempo do estudo, quanto mais longo esse estudo, menor a chance de um gestor conseguir bater um índice. Por exemplo, se a gente olha a primeira barra ali do lado esquerdo, Renda Variável Brasil, vocês podem ver que na barra de 10 anos,
93% dos gestores não conseguem bater o índice Bovespa. Ou seja, se eu for na Bolsa e comprar o índice Bovespa através de um ETF, nesse caso, por exemplo, o BOVA11, é um ETF do índice Bovespa, eu vou estar andando melhor do que 93% dos gestores. Tá? Então, qual que é a diferença também? Tem uma outra coisa aqui. O ETF, ele é muito barato, como a Leissa falou. Vai custar aqui de 0,1 a 0,5 ao ano, por cento, né? Dependendo do ETF. Quando a gente investe no fundo de um gestor, muitos fundos de bolsa cobram 2% de administração com 20% de performance. Então, a gente tem uma economia de custo muito grande também, tá? Fora o risco desse gestor não estar ainda no mercado daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você tem que resgatar o dinheiro, paga imposto, coloca em outro gestor, tem que acompanhar o trabalho do gestor, enfim, tudo isso. E esse mesmo estudo ele é feito para diferentes classes de ativos, não só no Brasil como em outros países. Tem aí Chile, tem México, Estados Unidos o número é muito similar também. Então, basicamente, quando a gente compra ETF, a gente está, estatisticamente, colocando a sorte do nosso lado, né? A gente tem feito um trabalho que a gente tende a performar melhor do que a maior parte dos gestores. Tem uma pergunta aqui, Fábio, qual o horizonte de investimento do GPUS11? Como de acumulação deve ser longo. Tem no radar, se eu lançar um ETF de distribuição e os CITs. Larissa, eu acho que, primeiro, o GPUS11 é um ETF do grupo Primo, que ele segue o S&P 500, né? E aí a grande diferença dele é que ele está listado na Irlanda e não nos Estados Unidos, então ele tem um benefício de dividendos aqui, ele paga menos dividendos quando ele recebe para reaplicar no próprio índice. Normalmente ele tem 30% de retenção na ponte, no caso desse ETF do grupo Primo ele só tem 15%, tá? Então, ao longo de tempo, janelas muito longas, 20 anos, 30 anos, ele tende a ter um desempenho melhor, tá? Aí, Larissa, se você quiser responder rapidamente a segunda parte da pergunta aí, se vocês têm algum plano de lançar ETF e UCITS, né? São esses ETFs que são custodiados na Europa e tem essa vantagem de pagar menos imposto sobre os dividendos. Temos sim, tanto ETFs que distribuem os dividendos, quanto mais ETFs aí de acumulação, tá? Tá 100% no nosso radar e teremos novidades em breve, tá? Ainda sobre essa questão do tempo ali, né, do prazo do GPUS11, tem um dado muito importante que inclusive está na apresentação que está no nosso site, eu posso enviar aqui depois, que é um estudo que foi feito pelo Bank of America, que mostra ali a probabilidade de retornos negativos da S&P 500. Em janelas de 20 anos, a probabilidade de retorno negativo, de acordo com esse estudo, do S&P 500 é de 0%. Então, é só um dado interessante aí, porque realmente mostra o quanto uma alocação de longo prazo realmente pode vir a ser bem saudável aí para uma manutenção de um portfólio. Tá? Posso Beleza. seguir aqui, André? Pode, por favor, Larissa. Maravilha. Bom, então com essa... acho que, na verdade, você vai continuar falando um pouquinho aqui, né? Vai lá. Então, pessoal, acho que essa foto a gente consegue ver quais eram as maiores empresas do S&P 500, que é a principal bolsa lá dos Estados Unidos, o principal índice lá dos Estados Unidos, ao longo das últimas décadas, né? Então, 85, 90, 95, 2000. Acho que não vale a pena ficar entrando muito em nomes aqui, mas dá para ver como a economia dos Estados Unidos é muito dinâmica e essas empresas elas vão mudando muito ao longo do tempo, né? Então, antigamente tinham muitas indústrias ali, então tem a General Electric, tem a IBM, e aí depois tem uma outra mudança, a gente vê que começa a aparecer farmacêutica, começa a aparecer empresa do setor financeiro ali, seguradora, banco, empresa de consumo, a Procter & Gamble, e aí hoje em dia a gente já mudou de novo e a gente já está muito nesse hype da tecnologia, né? Então, Apple, Microsoft, NVIDIA. Qual que é a vantagem de você investir em ETF? O ETF ele vai se rebalanceando sozinho ao longo do tempo, e aqui depende de cada ETF, normalmente são janelas trimestrais, né? Então, a cada 3 meses, ele bate uma foto do índice que ele segue e ajusta a carteira para seguir aquele índice. Então, ele vai comprando mais das empresas que vão crescendo, que vão performando, e vai vendendo as empresas que vão ficando para trás. Então, vamos fazer um exercício aqui. Imagina que você recebeu lá uma herança de $1 milhão em 1990, e fala, pô, eu tenho esse dinheiro aqui, eu preciso investir em algum lugar pelos próximos 30 anos. É difícil pra caramba se acertar qual vai ser a geografia que vai andar bem nesse prazo de 30 anos, mas vamos supor que o investidor fala, pô, eu acho que os Estados Unidos vai bem, então vou colocar meu dinheiro lá nos Estados Unidos. Se você for em 1990 nos Estados Unidos e colocou nas 10 principais empresas dos Estados Unidos naquele momento, você teve um desempenho ruim se você segurou 30 anos. Por quê? Porque a economia ela vai mudando ao longo do tempo. Então não adianta só você comprar as maiores empresas. Você precisa ter uma carteira que vai ser dinâmica de acordo com o desenvolvimento da economia. O ETF,
por conta desse rebalanceamento periódico que ele faz da carteira, ele vai se autorreciclando. Então, essa destruição criativa que eu chamo da economia, né, das empresas antigas morrendo e as novas ganhando mercado, o ETF ele vai acompanhando esse dinamismo. Então, é um veículo muito bom para justamente você comprar e segurar ele meio que para sempre, assim, né? Até o Warren Buffett falava muito disso, que o investidor médio americano, ele recomendava comprar um ETF de S&P 500 e ficar só acumulando cotas desse ETF ao longo do tempo, que isso já faria um ótimo trabalho na carteira de investimento do investidor médio. E, de fato, quem fez isso teve desempenho muito positivo, né? É um pouco do que a gente acredita que a gente vai passar a ver aqui no Brasil também, com o lançamento de cada vez mais ETFs, novas gestoras chegando como a Investo, que hoje é a principal gestora de ETFs aqui do Brasil, tá? Eu vou passar aqui, Larissa, aí volta com você, tá? Combinado. Ah, não, acho que aqui eu vou falar também, desculpa. Aqui, pessoal, acho que é um estudo mais rápido aqui, né? Um estudo que foi feito pelo Itaú sobre o Come Cotas, tá? O que é o Come Cotas? Alguns fundos de investimento, não são todos, mas boa parte, a maioria dos fundos de investimento, 2 vezes no ano, nos meses de maio e novembro, ele tem um evento do Come Cotas. O que é o Come Cotas? Na prática, é como se o investidor tivesse resgatado o fundo naquele dia e aplicado no mesmo fundo no mesmo dia. Então, o que o governo faz? Ele simula essa operação para poder fazer um adiantamento do recolhimento do imposto de renda. Então, você paga o imposto de renda de um lucro que você não realizou. Tá? É basicamente isso que funciona, assim funciona o Come Cotas. Uma das grandes vantagens do ETF é que ele não tem Come Cotas. Tá? Então, o Itaú rodou esse estudo, se a gente olhar ali a linha preta, aquela que está mais em cima, e comparar com aquela linha cinza escura, né, aquela linha cinza clara, a segunda, essa diferença que vai abrindo entre a linha preta e a linha cinza clara é justamente o efeito do Come Cotas. É a vantagem tributária que você tem em acumular dinheiro num veículo que não está sujeito ao Come Cotas, que é justamente o veículo do ETF, né? Essa diferença lá no final, que parece pequena, na verdade, ela é de 25%, né? Então, num fundo tradicional sujeito ao Come Cotas, a rentabilidade teria sido de 800%, uma rentabilidade próxima ao CDI aí, e o mesmo investimento, com a mesma carteira de ativos, só mudando o veículo, saindo de um fundo de investimento tradicional, indo para um ETF, esse resultado ele é 25% maior. Então, a gente sai de 800% de resultado para 1.000%. Esse é um estudo do Itaú, e é uma outra vantagem que a gente tem aqui investindo no ETF, que é justamente esse diferimento fiscal. A gente só paga o imposto lá na frente quando a gente mexer no dinheiro. Nos fundos tradicionais, mesmo sem mexer no dinheiro, 2 vezes por ano, o governo vai lá e come a parte dele. Aí com você, Larissa. Obrigado, hein? Maravilha, muito obrigada, André. E aqui, acho que com todos esses dados aqui super interessantes que o André trouxe, a gente fala um pouquinho então, por que o mercado de ETFs vem crescendo tanto nos últimos anos, né? E qual a dimensão desse mercado? Hoje, quando a gente olha os Estados Unidos, já são mais de 10 trilhões de dólares investidos em ETF. A gestão passiva, inclusive, passou a gestão ativa nos Estados Unidos. Então, hoje, mais investidores investem em ETFs do que investem em fundos ativos. E hoje são mais de 4.000 ETFs disponíveis para serem investidos nos Estados Unidos. Se a gente olha a América Latina, hoje são 26 bilhões de dólares. Então, vocês podem ver que tem uma diferença gigantesca aqui, né, na profundidade do mercado. E são 156 ETFs disponíveis. O Brasil hoje representa por volta de 50% desse número, tá? Mas como vocês podem muito bem ver, se a gente olha aqui, a gente não precisa nem num horizonte muito longo, né? Se a gente olha num horizonte de 10 anos, a gente tinha 46 ETFs disponíveis na América Latina. E a gente nasceu há mais ou menos 4 anos atrás, né? Desde a ideia até a gente conseguir colocar a empresa de pé. E é só entender como a gente realmente, quando olhava o Brasil na época, existiam 15 ETFs listados na B3. E eu não estou falando de muito tempo atrás, né? Então, hoje são aproximadamente 100 ETFs listados na B3. Óbvio que temos muitas coisas aqui para lançar, muitas teses e mercados para explorar, mas a gente já teve um avanço muito importante aqui nos produtos disponíveis para serem investidos, né? E hoje, quando a gente olha na B3, a gente inclusive recebeu o relatório atualizado da B3 ontem, são mais de 700 mil investidores em ETF no Brasil, e hoje esse número, majoritariamente aqui falando mais de 90%, são investidores pessoa física. Então são vocês,
que estão aí alocando o próprio patrimônio, né, entendendo como esse produto realmente pode ser um diferencial no longo prazo, para fazer uma alocação inteligente, eficiente, com otimização tributária, e que te mantenha aí atualizado, investindo nas maiores empresas e nos maiores aí títulos de renda fixa do mundo inteiro. E aqui a gente já acabou falando um pouco de como que funciona um ETF, né? De como é esse produto, de como ele é desenvolvido. Mas aqui a gente sempre gosta de mostrar um pouquinho quais são os agentes envolvidos na construção desse produto, né? Porque por mais que seja um produto muito simples, ele é um produto muito complexo na estruturação. Então, nós, enquanto gestora, a gente empacota o ETF. Então, eu pego o índice, que é feito pela provedora de índice, e aqui a gente tem nomes muito grandes como Bloomberg, S&P, a MSCI, a FTSE Russell, por exemplo. A gente utiliza desse índice, é só um ponto muito importante. A provedora de índice é um agente totalmente independente e que não tem nenhuma influência nossa, né? Então, tudo que é determinado pelo índice é uma metodologia extremamente quantitativa e que nós, enquanto gestora aqui, a gente não tem nenhuma interferência. Então, tanto faz se eu gosto ou não de uma empresa e se eu acho ou não que o nosso ETF tem que comprar B35, por exemplo, tá? O que vai determinar isso é uma metodologia quantitativa feita pela provedora de índice. O que nós, enquanto gestora, fazemos é empacotar esse índice e disponibilizar ele na B3 via o ETF, né? O ETF, como eu falei, é um fundo listado em bolsa, ele é custodiado por um banco, no nosso caso, temos 3 bancos que custodiam aqui os nossos ETFs, o BNP Paribas, o BTG Pactual e a Vortex, no caso de 2 dos nossos ETFs de cripto, e a gente está negociando aqui ativos das principais bolsas do mundo, tanto B3 como Nova York, Nasdaq, agora temos Bolsa de Londres também, e a Coinbase aqui, quando a gente fala dos nossos ETFs de cripto. Tudo isso junto aqui da figura que eu falei anteriormente, que é o formador de mercado contratado, que no nosso caso é o BTG, que essa figura é essencial para que vocês possam comprar e vender os nossos ativos com muita tranquilidade, sabendo que vai ter sempre uma ordem ali de compra e de venda no preço justo. Então, que vocês vão conseguir aí, ou comprar ou vender o ativo no preço correto, né? Sem sofrer nenhum tipo de perda aí na operação, tá? E aqui, esse slide, a gente faz basicamente uma análise hipotética de carteira, tá? Eu gosto bastante desse slide porque ele, inclusive, desmistificou muito do que eu pensava sobre alocação global antes de entrar na Investo, né? Então, aqui a gente tem 3 carteiras. A primeira carteira é uma carteira que não tem nada de alocação global. Então, ela investe só em ativos brasileiros. Tem Selic, IMAB5, IBOV e IFIX. Então, você está aqui investindo em juros, inflação, Ibovespa e aqui fundos imobiliários, né? Se a gente olha num horizonte de maio de 2016 até março de 2025, essa carteira teria tido um retorno de 120%, com uma vol de 2,82%. É um retorno interessante, né? Se a gente pega essa carteira e tira aqui um pouco de alocação em Selic e um pouquinho de alocação em Ibovespa e adiciona aqui 10% em alocação no nosso ETF global, que é o World 11, que é um ETF que investe em mais de 9.800 empresas em mais de 40 países ao redor do mundo. O que esse ETF faz no seu portfólio? Ele faz com que, nesse mesmo período, a sua performance seja de 134%, com uma vol de 2,83%. Ou seja, eu adicionei um ativo global, eu diversifiquei seu portfólio e eu aumentei o seu retorno, mantendo a volatilidade basicamente igual. Então, é muito possível você adicionar dólar no seu portfólio, investir em diversas empresas em diversos países ao redor do mundo sem adicionar volatilidade e trazer ainda uma carteira com melhores retornos. E aí, o terceiro exercício aqui hipotético é se a gente diversificasse ainda mais essa carteira, né? Então, aqui a gente adicionou 3% do nosso ETF de renda fixa Estados Unidos, 2,5% do nosso ETF de mercado imobiliário americano, 2,5% do nosso ETF de ouro e 2% do nosso ETF de Bitcoin.
O que teria acontecido com essa mesma carteira? Ela teria tido um retorno de 166%, então você otimizou muito a performance da carteira, e aqui você adicionou mais ou menos 1% de vol nessa carteira, o que fez com que ela mantivesse aqui um Sharpe muito positivo. Então, é óbvio que aqui, talvez essa volatilidade seja um pouco acima do que vocês estão dispostos, mas é só para mostrar o quanto fazendo uma boa alocação de carteira, diversificando o portfólio, e tudo isso aqui, fazendo isso com produtos baratos, que têm liquidez, que trazem realmente o conceito de alocação global, vocês conseguem ter um portfólio muito mais otimizado. Tá? E aí aqui, pessoal, essa é a foto hoje do que é o nosso portfólio, tá? Hoje nós temos 22 ETFs e eu nunca faria vocês passarem pelo exercício de me ouvir falando de 22 ETFs, porque é muito cansativo, mas a gente vai abordar alguns aqui, eu só vou falar alguns aspectos muito rápidos desse portfólio. Todos esses ETFs aqui que se encaixam nessa categorização aqui de renda variável global, de cripto e de renda fixa global, todos esses ETFs têm a variação do dólar. Então, você vai ter a performance das empresas ou dos ativos que tem dentro do ETF, mais a variação cambial do dólar, tá? Então, isso daqui também faz com que seja um adicional na carteira, né? Você vai conseguir ainda adicionar esse diferencial aí do dólar. Todos esses ETFs estão disponíveis na B3 e podem ser acessados por vocês a partir de amanhã, tá? A gente tem algumas diferenças em termos de liquidez aqui, que a gente até pode comentar, mas basicamente os ETFs em geral têm liquidez de D+2, então se vocês quiserem resgatar, são 2 dias úteis, e os ETFs de renda fixa brasileira, a liquidez é de 1 dia, tá? Então em 1 dia vocês conseguem resgatar ali o dinheiro, e o mesmo vale para a aplicação, né? Então ela liquida em 1 dia, no caso de renda fixa brasileira, e no caso dos outros ETFs, liquida em 2 dias. Tá? E como vocês podem ver, a gente tem diversas teses, né? A gente tem desde ETFs extremamente globais até ETF de games, por exemplo. Temos smart contracts, a gente tem 3 ETFs de renda fixa brasileira, renda fixa global, e até exploramos aqui o mercado de renda variável brasileira. Falando aqui um pouquinho, e aqui foi uma seleção muito especial do time da Origami, para trazer alguns ETFs aqui que realmente são destaques também no nosso portfólio e que vale a pena vocês conhecerem um pouquinho, tá? O primeiro deles é o nosso ETF de tecnologia americana. Então, como o André muito bem trouxe, né? Se você tivesse investido nas 10 maiores empresas dos Estados Unidos há 20 anos atrás, e não tivesse atualizado essa carteira, você estaria extremamente desatualizado, né? E os ETFs sanam muito isso. Hoje fala-se muito de tecnologia, né? Mas é muito difícil a gente prever qual vai ser a grande próxima empresa de tecnologia, ou até mesmo a gente escolher qual empresa de tecnologia investir. Qual é a que vai ter o melhor resultado, qual é a que vai mais crescer, ou se alguma vai ter algum problema e a gente vai conseguir surfar isso melhor via uma outra empresa. Essa é uma dificuldade muito grande aí que os ETFs entram. Então, aqui, o STK11 é o nosso ETF que investe em mais de 300 empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Então, aqui você vai estar investindo nas maiores empresas que estão realmente desenvolvendo novas tecnologias, estão liderando todo esse processo revolucionário de tecnologia no mundo inteiro. E esse ETF, ele copia, basicamente, não é essa palavra, tá? Ele replica, ele segue um ETF lá fora, que chama VGT. Ele é um ETF da Vanguard, que é hoje a segunda maior gestora de ETFs dos Estados Unidos, que tem aqui, ó, só esse ETF tem quase 100 bilhões de dólares sob gestão. Então, é um ETF já muito conhecido aqui, muito utilizado pelos investidores americanos. Muito difícil saber qual vai ser a próxima NVIDIA, mas uma grande certeza que a gente tem é que se isso acontecer, se a gente tiver uma próxima NVIDIA, quem tiver alocado estruturalmente no setor, muito provavelmente vai estar comprado nessa empresa, e é essa mágica dos ETFs, tá? Depois, passando um pouquinho, falando um pouco de Brasil. Quando a gente fala de Brasil aqui, a gente sabe que temos alguns ETFs que, inclusive, eu te listou aqui, como o BOVA11, por exemplo.
Um dos ETFs que são muito conhecidos é o Small 11, que é o ETF de Small Caps aqui no Brasil. Nós temos o nosso ETF de Small Caps que chama SCVB11. E qual que é a diferença dele? Ele vai comprar empresas que são Small Caps, né? Ou seja, que são empresas pequenas, empresas pouco negociadas, mas ele adiciona um fator muito importante, que é o fator de valor. Então, ele pega empresas que estão, falando português, claro, que estão baratas, que estão sendo negociadas abaixo dos seus múltiplos, e que, por isso, muito mais do que ela ser pequena ou não, ela está sendo negociada descontada, né? Então, quando a gente principalmente olha em horizontes de longo prazo, quando a gente voltar a ter uma queda de juros no Brasil, essas empresas tendem a se beneficiar muito mais desse ciclo do que as empresas grandes ou as empresas médias, né? Então, esse é um ETF aqui que traz um diferencial bem legal para investir em empresas pequenas, mas que tem esse adicional aí de valor, tá? Depois aqui, um dos nossos lançamentos aqui desse ano, um diferencial bem grande, nosso ETF de Bitcoin, ele chama HODL11, HODL11, e ele é 100% investido em Bitcoin. Ele acompanha o preço à vista do Bitcoin. Ele também replica um ETF lá fora da Vanek, que é a nossa sócia controladora. E qual que é o grande diferencial? Ele é um ETF com menor custo ETF de cripto com menor custo de todo o mercado brasileiro. A nossa taxa de administração está zerada até julho e depois a gente vai cobrar somente 0,20. Então é um custo muito baixo para você investir em Bitcoin. E ele também tem um adicional muito importante. Ele é o único ETF de cripto do Brasil a ter um formador de mercado contratado. Então você sabe que vai estar comprando e vendendo o mais próximo possível do preço do Bitcoin, tá? E aí aqui, acho que abrimos para perguntas. Eu vou voltar na página aqui do portfólio, para se tiver perguntas específicas de algum ETF, eu acho que já tem alguma pergunta aqui no chat. ETF de urânio de Private Equity, com certeza. Vou começar aqui falando do ETF de urânio. O Núcleo 11 é o nosso ETF de urânio que foi lançado há mais ou menos um mês atrás. Ele é hoje o primeiro ETF de urânio e energia nuclear da B3. E ele investe em aproximadamente 28 empresas. E aqui a gente pega todo o pool de empresas de energia nuclear. Então, ele investe desde empresas que mineram urânio, até empresas que fazem, por exemplo, construção de reator nuclear, e depois as empresas que a gente categoriza como utilities, né, que é geração, distribuição e transmissão de energia. Então, você investe em toda a cadeia de geração de energia nuclear, que é um assunto que hoje cada vez mais, né, está extremamente em pauta aqui, quando a gente pensa em aumento de demanda por energia, energia limpa, e até mesmo toda a questão de guerra que a gente vem tendo aí nos últimos anos, que foi um grande baque aí para a Europa em termos de consumo de energia. O nosso ETF de Private Equity, o PEVC11, ele é o único ETF de Private Equity da B3 e até um tempo atrás ele era um dos únicos ETFs de Private Equity do mundo. Foi um ETF que a gente criou do zero aqui, porque a gente queria dar acesso a um mercado que é historicamente ilíquido, né? O mercado de Private Equity, ele é conhecido por ser um mercado que, ele é inacessível, porque costuma ser para ticket muito alto, né? Então, muitos clientes acabam não conseguindo acessar. 2, ele é um mercado em que seu dinheiro, muitas vezes, ele acaba sendo investido para 5, 10 anos, então é um horizonte de longo prazo, sem possibilidade de resgate. E existe, inclusive, hoje um mercado que está um pouco parado no Brasil, né? Até porque a gente vive um momento muito específico da economia. Então, aqui a gente trouxe o investimento em Private Equity global, via o PEVC11, ele investe nas 10 maiores e mais líquidas gestoras de Private Equity dos Estados Unidos, tá? Então, ele compra a ação das 10 maiores gestoras, como Brookfield, Carlyle, KKR, são realmente as 10 maiores ali que estão realmente investindo no mercado de Private Equity, tá? E aqui você também conta com um adicional de você não vai estar investindo em um fundo de Private Equity, não é em um projeto, você está comprando toda a gestora. Então você dilui o seu risco ali também, em termos de concentração ali de um case específico. Tá. Larissa, acho importante reforçar aqui, esses ETFs, eles não têm uma pessoa fazendo a gestão desses ETFs e dando opinião sobre qual empresa ele acha que é melhor ou qual tese ele acha mais interessante.
eles seguem a mesma lógica de todos os ETFs aqui no Brasil, eles são passivos, ou seja, alguém com um pouco de criatividade cria um índice lá, então, a cada 3 meses eu vou rebalançar o meu índice, eu vou comprar, por exemplo, as 10 maiores gestoras de private equity dos Estados Unidos em pesos iguais em todas, por exemplo, inventei um índice agora. E aí o ETF vai meramente replicar esse índice, né? Então, a cada 3 meses ele roda o Excelzinho lá, vê quais são as que tem que comprar e vender na proporção e rebalanceia a carteira sozinho. Não tem uma pessoa lá analisando o balanço e entendendo o que ele acha que vale ou não a pena comprar, né? Por isso que a gente gosta muito dessa tese, justamente investimento passivo, né? Isso é totalmente estatístico aqui, né? Maravilha, esse é um ótimo ponto, inclusive, como eu falei, tanto faz, não importa se o Cauê ou o nosso CEO, se qualquer pessoa aqui da Investo goste ou não de Apple. A partir do momento que, enquanto a Apple continuar sendo uma das maiores empresas de tecnologia, uma das maiores empresas dos Estados Unidos, ela vai fazer parte aqui do ETF, vai fazer parte do índice, consequentemente, parte do ETF. Tá? Deixa eu ver outra pergunta. LFTS e LFTB. Ótima pergunta. O LFTS ele é um ETF que investe 100% somente em Tesouro Selic. Então, ele compra diversas LFTs de diversos vencimentos. E por conta de uma determinação ali do Tesouro Nacional, ele é um ETF que hoje ele tem uma tributação específica, ele segue uma tributação de 25% retido em fonte, mas ele é um ETF que ele não tem OF, ele não tem come cotas, então ele é um produto sensacional para quem gosta de liquidez, quem precisa de liquidez no curto prazo. Então, para quem gira dinheiro no curto prazo ali, dado que ele é isento de OF. O LFTB11, ele já é um pouquinho diferente, ele investe 91% em diversas LFTs e 9% em uma NTNB, que é a NTNB 60, o que faz com que ele tenha a performance de Selic e de PCA, e aí nisso ele consegue trazer um diferencial bem importante. Ele tem um IR fixo de 15%, independentemente do prazo que vocês resgatarem. Então, se comprar hoje e vender sexta-feira, vai ser 15% de IR fixo, retido na fonte também, então não tem que emitir DARF, e ele também não tem OF e não tem come cotas, tá? Então ele também é um produto muito bom ali para olhar horizontes ali de liquidez, tá? Tem uma Deixa eu pergunta ver. tem uma pergunta do Roberto aqui, acho que é bem legal. O Roberto está perguntando, tirando a liquidez e a disponibilidade, por que os fundos de previdência complementar abertas ou fechadas não contemplam ETFs em seu portfólio? Quais as possíveis razões? Roberto, na minha visão, aconteceu com a Previdência uma coisa que está acontecendo com o mercado financeiro em geral. O mercado brasileiro tem vindo para esse lado de ETFs agora, por conta da forma que ele se desenvolveu, né? O Financial Deepening aqui no Brasil ele foi feito muito baseado no modelo comissionado. E como o ETF é um produto muito barato, com taxa muito baixa, ele acaba não gerando comissão para quem está na outra ponta, disponibilizando esse produto para os investidores finais, tá? Hoje a gente tem visto os profissionais vindo no modelo fiduciário, que é o modelo da Origami, e por isso a gente anda de mãos dadas aqui com a Investo, nós dois estamos no mesmo mercado, vamos chamar assim. E a Previdência é muito semelhante a isso, né? São fundos normalmente muito caros, tá? Mas alguns já têm investido em ETF. Eu peguei, mês passado, de um dos clientes nossos aqui da Origami, um fundo de previdência da empresa em que o cliente trabalha, ele cobra 1,3% ao ano de administração para comprar ETF. Então, a gente vê que tem alguns que já estão fazendo isso, mas ainda são fundos com taxas caras, né? Ainda é uma herança ali do passado, tá? Aqui na Origami, a gente usa alguns fundos de previdência aqui na carteira dos clientes, previdência aberta, obviamente, as que a gente tem disponíveis nas plataformas aqui das corretoras, e a gente faz essa alocação de forma passiva, tá? Então, a gente hoje está trabalhando com 3 previdências, tem uma de índice Bovespa, tem uma de renda fixa com inflação e tem uma de renda fixa pós-fixada. E todas são previdências passivas, são previdências que investem basicamente em índices, né? Como se tivessem investido de fato em ETF, tá? Eu acho que só adicionando, ótima resposta, André, só adicionando do nosso lado aqui, a gente inclusive trouxe mais uma pessoa para o nosso time aqui comercial, para ter esse contato com investidores institucionais e com fundos de pensão, RPPS, entidades abertas e fechadas, para realmente começar a explorar um pouco mais e até abrir um pouco a cabeça, porque pode parecer um tanto quanto estranho, mas
mesmo pessoas que têm muita experiência nesse mercado não entendem como funciona um ETF ainda, e ainda tem alguns estigmas a serem quebrados, né? Então, essa questão da liquidez, por exemplo, tem muito fundo de previdência que exige um PL mínimo para você investir em um fundo por conta da liquidez, mas a gente precisa quebrar muito estigma ali, porque quando a gente fala de ETF é um mundo totalmente novo. Então, a gente tem muito educacional para fazer, muito a apresentar aqui, conversar, basicamente, mas é realmente uma etapa de desenvolvimento do mercado e acho que as pessoas começando a entender o quanto a gestão passiva vai trazer cada vez mais, tanto para os portfólios de institucionais quanto de pessoas físicas. Ô Larissa, deixa eu te fazer uma pergunta que alguns clientes ou leads fazem para a gente aqui, né? O que acontece com o detentor de um ETF, se eu tiver um ETF da Investor, por exemplo, e amanhã ou depois a gestora fechar? Essa é uma ótima pergunta. Assim como todos os outros fundos, o dinheiro investido, o patrimônio dos ETFs não é da gestora, né? Nós somos agentes terceiros que fazem a gestão desse portfólio, né? Desse patrimônio. Então, existem duas possibilidades. Se chegar amanhã e a Investo deixar de existir, a gente pode ou ser comprado por uma outra gestora, por exemplo, e ela passar a gerir os ativos e nada muda, provavelmente tem uma assembleia. Ou outro caminho, que seria um outro caminho natural, é a liquidação dos ativos. Então, o ETF que ele compra S&P 500, ele ia vender todos os ativos e entregar o dinheiro para os seus cotistas, para os seus investidores. O fundo ia acabar e ia devolver o dinheiro para os investidores, tá? Esse é um dos charmes aí quando a gente fala de fundos de investimento, porque o patrimônio não é nosso. Ele é de vocês e a gente somente está fazendo a gestão. Então, qualquer evento aí, o dinheiro ele é devolvido para vocês, tá? Tem mais uma pergunta aqui. Eu não sei se é melhor vocês responderem essa. Eu, enquanto Larissa, que é RI da Invest, não posso indicar produto. Mas eu diria para ir para renda fixa. Vou deixar o André continuar. Acho que sim, talvez seja o mais fácil, né? A pergunta do Roberto, qual que é o ETF ideal para explicar para o investidor iniciante, né? O que só investe em poupança para que ele compreenda e comece a investir. Provavelmente um ETF de renda fixa é o mais fácil, né? Então, vamos imaginar aqui, sei lá, eu vou entrar no site do Tesouro Direto e vou ver todos os títulos de inflação que tem disponíveis na plataforma e vou comprar aqueles títulos na mesma proporção. Inventei um índice agora, eu empacoto esse negócio e coloco um ETF lá. Então, é assim que funciona. E enquanto eu carregar esse ETF, eu vou estar comprado naqueles títulos, naquela proporção, tá? Talvez seja uma forma fácil de entender. Ou o índice Bovespa, por exemplo, né? Um ETF de índice Bovespa. Ele faz a ponderação das empresas que estão lá dentro pelos critérios de capitalização de mercado e liquidez. Então, quanto valem as empresas, o valor da empresa e quanto aquelas empresas negociam na bolsa. E aí, em janelas periódicas, ele vai rebalanceando essa carteira. O Bovespa, se não me engano, a cada 4 meses ele rebalanceia. Então, acho que esses dois são fáceis de entender. O Fábio, Larissa, está pedindo ali 2 ETFs e o CIS de distribuição para ter renda em dólar e outro para ter renda em euro, com a vantagem tributária da estrutura e o CIS. Essa estrutura é aquela que tem menos imposto de renda retido na fonte, né? Só 15 contra 30 dos ETFs que estão domiciliados nos Estados Unidos. Acho que aí está com vocês, né, Larissa, a bola, entender se vocês conseguem lançar esses ETFs aí. Sim, com certeza. Estamos olhando algumas opções UCITS e teremos boas novidades em breve, tá? Então acompanhem aí, falem com o time da Origami, que eles com certeza vão trazer as novidades aqui para vocês. Mas com certeza teremos novidades ainda esse mês, inclusive de mais ETFs e UCITS, tá? Acho que, bom, pessoal, acho que não tem mais pergunta. Devito, quer falar aí? Boa, não, acho que é só agradecer, né? Conseguimos ficar aqui com um público super, super legal para nossa primeira reunião, né? Acho que é uma proposta bem interessante aí de levar conhecimento, conteúdo mesmo para os nossos clientes e para todo mundo que estiver interessado nesse movimento de mudança do mercado, né? E conhecer um pouco do trabalho da Origami também. Então, agradecer a participação de todo mundo. Eu me comprometo a enviar a gravação até amanhã, um link do YouTube, juntamente com o material que foi apresentado aqui. Então, todos que se inscreveram lá no link vão receber.
E também peço que quem receber, assim que vocês receberem, responda a pesquisa de satisfação, porque lá vai ter a oportunidade de vocês recomendarem, né, vocês pedirem os temas dos próximos encontros. Então, a ideia é a gente fazer com uma recorrência trimestral. Então, gostaria de ouvir vocês, o que vocês têm de interesse para os nossos próximos encontros aqui. Então, pessoal, agradecer a participação de todo mundo, Larissa, Sato, Kalim. Espero encontrar todo mundo aqui daqui 3 meses novamente. Obrigada, pessoal. Um prazer falar com vocês. Muito sucesso e boa noite aí para vocês. Bom feriado. Obrigado, pessoal. Pessoal, Boa noite. Valeu, um abraço. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.